Temos 2 filhos, Joel, Levi. Já trabalhamos com casais há 15 anos. E pela misericórdia do Senhor, honra nossa, nós estamos pastoreando essa igreja já há 3 anos e 9 meses. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu quero que você prepare o seu coração, porque a palavra que vai ser ministrada é uma palavra difícil, é uma palavra polêmica, mas ela é bíblica. E eu tenho certeza que o seu casamento, ele não vai ser mais o mesmo depois que você ouvir essa palavra e a colocar em prática. Então eu quero te convidar, em nome de Jesus, a pegar a sua Bíblia, abrir comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 19. Eu vou deixar minha esposa sentadinha ali, ela vai ficar ali na intercessão. Obrigado, querida. Mateus, capítulo 19. Se você tiver dificuldade em enxergar aí a Bíblia, eu vou pedir o pessoal para ligar as luzes e depois que a gente começar a ministrar, a gente pode desligar de novo. Existe já um estudo feito que quando a pessoa está num ambiente com menos iluminação, ela consegue reter mais aquilo que é falado. É por isso que o cinema, o teatro, ele é escuro, ele tem uma iluminação diferenciada. A gente não apaga a luz, não é para poder mexer com o seu psicológico, não. É para poder você ter uma concentração maior para você ouvir a palavra de Deus. Mateus 19 vai começar dizendo o seguinte, verso de número 1. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curava ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para colocá-lo à prova, e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar de sua mulher por qualquer motivo? Preste bem atenção na pergunta que é feita para Jesus. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus, ele vai responder da seguinte maneira no verso 4. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão ou por essa causa, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Diga comigo assim, uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Ou talvez na sua versão esteja escrito assim, o que Deus uniu, não separe o homem. Diga comigo assim, o que Deus uniu, não separe o homem. Verso de número 7. Perguntaram eles, então, por que Moisés mandou dar uma carta ou uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Presta atenção que ali no verso 7, eles estão usando o termo mandou. Jesus, no verso 8, vai responder o seguinte, Moisés lhes permitiu, fala comigo assim, permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, estará cometendo adultério. Os discípulos lhes disseram, se essa é a situação entre o homem e a mulher, é melhor que não case. Jesus respondeu, nem todos têm essa condição de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos, porque nasceram assim. Outros foram feitos pelos homens.
Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Depois trouxeram criancinhas a Jesus, para que ele impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, começa a quebrar estruturas aqui nessa hora. Começa a quebrar cadeias na mente agora, Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus, é o Senhor que vai falar. Eu não tenho nada para oferecer para esse povo, mas o Senhor, Deus, nunca despediu as multidões de mão vazias. Então, nessa hora, Pai, fala com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento e, de preferência, permaneça com a sua Bíblia aberta. Glória a Deus. Queridos, Jesus chegou naquela região, ele estava fazendo ali alguns sinais, algumas curas, e de repente chega a turma dos fariseus. E quando a gente não tem entendimento dos fariseus, a gente acha que fariseu é só coisa negativa, e não é. Eles eram os doutores da lei, era a turma que estudava a Bíblia, era a turma que conhecia a palavra do Senhor, mas era um povo que conhecia a palavra, mas que não praticava a palavra no quesito amor. Eles chegam perto de Jesus, então, querendo pegar Jesus, e vão fazer para ele uma pergunta cabiciosa. Eles chegam perto de Jesus e falam assim: Jesus, é permitido, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus dá uma resposta cutucando eles, tipo assim: vocês não são os caras da lei? Vocês não leram que lá no início, Jesus está referindo a quem aqui? A Gênesis. Lá no início, Deus fez o quê? Ele deu um mandamento para que o homem deixasse o pai, a mãe, e unisse a sua mulher, e os dois tornassem uma só carne. Só que o fariseu, ele é aquele cara que não desiste fácil. Jesus responde de forma firme, bíblica, mas eles falam assim: mas espera aí, o senhor está dizendo aí que no início não era assim, mas Moisés não mandou dar carta de divórcio? Jesus fala assim: olha, por causa da dureza do coração de vocês, foi permitido e não mandado. O mandamento é uma coisa, permissão é outra coisa. E aí então, porque o homem tem um coração duro, ele não consegue perdoar, lhe foi permitido dar carta de divórcio. Mas Jesus novamente enfatiza que no início, antes da lei, antes de Moisés, não era assim. E a situação é tão complicada que Jesus fala que aquele homem... Eu queria que você prestasse atenção em mim, o pessoal que está andando para lá e para cá, vamos deixar eles quietinhos, que se você perder um pedacinho, o quebra-cabeça não vai ser montado. Então eu peço sua concentração agora, fica quietinho, se tiver vontade de ir no banheiro, segura, porque sua vida vai ser abençoada. Jesus diz o seguinte, então: o homem que separar da sua mulher, que divorciar da sua mulher e casar com outra, ele comete adultério. E esse mesmo texto, sendo relatado por Marcos, vai dizer o seguinte: e quem casar com a repudiada também comete adultério. O que é isso? Eu estou largando a minha esposa, estou largando ela, não quero ela mais. Apareceu uma pirigóspel, eu estou indo morar com a pirigóspel. Casei ela com a pirigóspel, eu estou em adultério com a pirigóspel. E a minha mulher que foi deixada, que foi separada, quem casar com ela, ela sendo a inocente na história, porque quem traiu foi eu, ele também comete adultério. E nós vamos ver por que uma pessoa que foi traída, uma pessoa que é vítima, ela também está presa. De forma que se ela casar com outro que nunca casou, com um rapaz virgem, uma moça virgem, ele também comete adultério. É isso que a Bíblia está dizendo. A coisa é tão dura, tão pesada, olha a fala dos discípulos. Se é esta questão do homem relativa à mulher, é melhor o homem não? O homem não? Casar. Aí Jesus fala assim, ó, essa palavra é realmente pesada e para quem quer ela. Aí ele vai citar os eunucos, todo mundo sabe quem é o eunuco, se você não sabe, o eunuco, ele poderia nascer sem o órgão genital dele, o masculino, ele ficava tipo um celibato. Tinha outros que já arrancava por questões próprias, ele tinha um entendimento, olha o seguinte, mulher não é uma coisa
fácil de se mexer, eu vou me capar para mim ficar por conta. E há aqueles outros ainda que tinham essa questão do celibato, que era igual o apóstolo Paulo, depois que começou a fazer a missão. Então, estar casado não é para qualquer um. Estar casado é uma coisa muito séria, muito bem estruturada e muito bem aliançada. E nós vamos ver por que que é isso, por que que é tão pesado, por que que é tão acorrentado, por que que é tão junto. Porque casamento não foi criação do homem. Casamento é criação de Deus. Volta para o texto aí que nós vamos ver. Olha o que que fala no verso de número 4. A primeira coisa que você precisa saber e sair daqui nessa noite, inculcado na sua mente, que casamento não foi criação do homem, não foi invenção do homem. O homem não disse assim, olha, eu quero me casar e vou pegar uma esposa. O texto diz que quem fez o homem, fez a mulher, foi Deus, e foi Deus que viu Adão sozinho e declarou, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele uma mulher. Olha aí o verso número 4, ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse, por essa causa o homem deixará o seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Os dois textos na Bíblia que vai falar que foi Deus que criou o casamento, é Gênesis 1, 27 e Gênesis 2, 24. Gênesis 1, 27 e Gênesis 2, 24. Então, o casamento, ele não é invenção do homem, ele é criação de Deus. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez é muito bom. Fala para o seu cônjuge assim, o meu casamento, o nosso casamento é muito bom. Agora tem um negócio aí. Casamento é tão bom, tão poderoso em Deus, que lá em Hebreus 13, verso 4, vai dizer o seguinte: venerado seja entre todos o matrimônio. Entre todas as coisas que Deus fez, a mais venerada, a mais admirada, a mais linda é o casamento, é o matrimônio. E aí eu vou te explicar por quê. Presta atenção comigo. Quando Deus criou o casamento, não havia pecado na terra, sim ou não? Sim ou não? Não. Pecado entra em Gênesis 3. A queda do homem é Gênesis 3. Quando Deus cria o homem e cria a mulher, ainda não havia pecado na terra. Então o casamento é a primeira instituição criada por Deus e ela foi criada num ambiente sem pecado. Outro detalhe, Deus não criou o casamento para ter fim. Por que isso? Porque quando Deus fez Adão e Eva para viver eternamente. Fala comigo assim, eternamente. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e vá comigo lá em Romanos, para você entender o negócio. Abra comigo aí, Romanos 5, verso 12. Romanos 5, verso 12. Estão comigo? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou o quê? Pelo pecado entrou o quê? Então, antes do pecado havia morte? Sim ou não? Não. Então, quando Deus cria Adão e cria Eva, Ele cria os dois para viver eternamente. Deus os abençoa com casamento, e esse casamento iria ser o quê? Eterno. Quem botou fim no casamento foi o homem. Quando o homem pecou e caiu. Agora imagina só, Adão sem pecado, Eva sem pecado. Não ia ter enfermidade, não ia ter mulher rixosa. Imagina um Adão sem ejaculação precoce, porque isso veio junto com o pecado. Imagina Adão sem disfunção erétil, porque isso veio com o pecado. Imagina a mulher sem cólica e sem TPM. Meu Deus, era céu na terra, aleluia. Uma mulher sem TPM, irmãos, é o jardim do Éden.
Um homem sem ignorância é o jardim do Éden. Um homem polido é o jardim do Éden. Mas por que tem essas coisas hoje? Porque um dia o homem decidiu cair e junto com ele veio a morte. Aí Adão viveu quantos anos? 930. Ele já não está eterno mais. Depois que Adão vem, essa turma toda, Matusalém, Deus passa uma régua e fala assim, ó, é 120 anos. Esse povo está vivendo demais, está causando problema. Aí lá no Salmo vai dizer o seguinte, ao homem é permitido que viva 70 anos, e depois disso aí vem o quê? Enfado e canseira. Consequência de quê? Do pecado. Então nós temos que entender que quando Deus cria o casamento, Ele cria o casamento para ser eterno. E o homem pega aquilo que foi lindo, maravilhoso, glorioso, e bota um fim nele. É por isso que o casamento é venerado sobre todas as coisas. É por isso que a primeira instituição criada por Deus foi o casamento, porque Deus cria casamento num tempo que não tinha morte e num tempo que não tinha pecado. Você acha que foi à toa que Jesus começou os sinais miraculosos dele numa festa de casamento? Você acha que é coincidência o maior evento escatológico que vai acontecer, o encontro da noiva com o noivo nas bodas do Cordeiro? Não é coincidência não. Deus tem algo com casamento, Deus tem algo com família, Deus tem algo com a sua casa. Aleluia. Então a primeira coisa que você tem que entender, casamento é criação de Deus e não do homem. Segunda coisa, olha só o que está aí no verso de número 5 do texto base. O casamento é a relação mais profunda que pode existir. E aí agora eu vou mexer com conceitos aí. Tópico 2, casamento é a relação mais profunda que se pode existir. Olha o verso 5. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Olha aqui para mim, você que é filhinho de mamãe, que não aguenta ficar uma semana sem ir na casa da mamãe, que mamãe vai lá e fala assim, o sofá vai ficar aqui e o quadro vai ficar ali. Você, mulher, que adora mandar um zap falando que esse homem não vale nada. Deixa eu explicar para você um negócio. O vínculo de um homem com uma mulher, ele é muito mais intenso, muito mais profundo do que a relação de um filho com a mãe. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Eu já li a Bíblia 2 vezes, de capa a capa. Eu não achei nenhum versículo dizendo que eu e minha mãe somos uma só carne. Eu tenho o DNA da minha mãe. Tem partes, material, como é que fala? Genéticos, do meu pai e da minha mãe, mas o texto diz, a Bíblia diz, Jesus declara que uma só carne, eu só sou com a minha esposa. E tem gente que não entendeu isso até hoje. E você que é sogro, ou sogra, que gosta de apoiar quando a filha briga lá e fala assim, vem para casa de mamãe que a cama está aqui, toma vergonha na sua cara e quebra essa cama, ou senão deixa ela para hóspede. Porque quem casa quer casa que não seja a casa dos seus pais. Deixará o homem, o pai e a mãe. Primeira coisa para me casar, eu tenho que deixar meu pai e minha mãe. E é deixar emocionalmente, financeiramente e, sobretudo, fisicamente. Porque morar perto de casa de sogra, louvado seja Jesus. Eu moro 2 quarteirão da minha. Hoje não dá problema mais, porque ele já está com 20 anos de casado. Mas eu lembro que quando eu estava recém-casado, ela tinha a chave do meu portão, e todas as vezes que eu ia namorar, ela não chegava nem 5 minutos antes e nem depois. A desgraçada chegava na hora. Parecia que era o cão que ia lá e contava para ela. Na hora que ela enfiava a chave no portão, fazia barulho, a mulher travava toda. Minha mãe chegou. Eu falei, não é sua mãe, deve ser o cão que chegou ali agora. Eu amo minha sogra, tá, irmãos? Ela é minha ovelha. Eu falo assim brincando, mas acontecia. Então você que é muito ligado no seu pai, na sua mãe, honra ele. A Bíblia manda honrar pai e mãe. A Bíblia manda a gente cuidar do pai e da mãe. Mas o seu pai e sua mãe, biblicamente falando, não está acima do seu cônjuge. Nós temos que entender isso e nós temos que inculcar isso. E a Bíblia diz que os meus filhos, eles não são meus, eles são herança. E herança é o quê? É transitório. Deus põe na minha mão, eu vou criar daqui a pouco, ó,
vaza, vai casar, vai virar missionário e vai para o mundo. Mas quem vai continuar junto comigo? A minha veinha, que prometeu estar do meu lado até que a morte. E esse jargão aí, ele só nasceu por causa de Adão. Porque não ia ser até que a morte se separe. Ia ser vivam juntos eternamente. Então nós temos que entender que o casamento, ele é a relação mais profunda que existe entre o ser humano. Eu não sou uma só carne com a minha mãe, eu sou uma só carne com a minha esposa. E aí, quando a gente está brigando, aparecem uns que falam assim: você é besta, rapaz, esposa não é sangue do seu sangue, não. Ou vocês nunca ouviram isso? Já ouviram ou não ouviram? Já ouviram. É isso que o mundo fala. E tem gente que tem essa tendência de caminhar para o lado de casa de papai e para o casa de mamãe. Mamãe e papai nunca vai enxergar você como esposo da sua esposa e nem esposa do seu marido. E a tendência é puxar saco mesmo, irmãos. Dificilmente tem uma sogra, um sogro que é bíblico, que fala assim, ó, quem está errado aí, e tomar o partido. Nós temos que ter essa maturidade. Terceira coisa que o texto vai nos mostrar: o casamento é indissolúvel. Olha aí o verso de número 6 de Mateus 19. Assim, eles já não são mais dois, mas uma só. Portanto, fala com o restante para mim aí, vamos lá. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. O casamento, ele não pode ser dissolvido. Jesus afirmou que Deus uniu, não separe o homem. Aí você vai me falar assim, mas eu conheço gente que separou. Eu também conheço. E nós vamos tratar do assunto daqui a pouquinho. A dissolução de um casamento, biblicamente falando, ela só pode ocorrer em caso de viuvez, ou naqueles termos que Jesus vai falar, mas nós vamos ver a consequência que é de se dissolver um casamento. Porque aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Eu já falei para vocês a respeito do pecado. O pecado entrou, veio a morte então, e da agora quando Adão pecou, todas as vezes que um dos cônjuges morre, acaba-se ali então aquele casamento. Romanos vai dizer que a mulher está ligada ao homem só enquanto o mesmo vive. Morreu, viúva é o que morre, tá, irmãos? E para de julgar os outros, que acaba de enterrar a mulher, acaba de enterrar o homem, com 6 meses casa de novo. Nós temos que parar com isso. É só quem fica sozinho que sabe como é que é duro. E isso não é termômetro. Eu amava. Se você conseguir ressuscitar a pessoa, você continua no luto. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Agora, a Bíblia diz que enquanto eu estiver vivo, ela está ligada comigo. Eu morri, ela está livre para casar de novo. E tomara a Deus que ela vai primeiro que eu. Porque eu lá no céu, vendo essa mulher casando de novo, eu não vou aguentar não, irmãos. Aleluia. Olha só o que a turma falou com Jesus. Por que Moisés, então, mandou da carta de divórcio? Já que o casamento não pode ser dissolvido, já que o casamento não pode ser tirado, destruído, por que, então, Moisés mandou da carta de divórcio? Essa é a pergunta deles. Jesus, você vai ter que explicar. Já que não pode separar, por que aconteceu isso, então? Verso de número 8. Jesus, então, responde: Moisés lhes permitiu divorciar de suas mulheres, por qual motivo? Dureza do coração, mas no princípio não era. Então, de Adão até o Monte Sinai, não era assim. De Adão até o Monte Sinai, não era assim, não tinha divórcio. Deus vai permitir a poligamia, mas não vai permitir divórcio. Jacó teve quantas mulheres? Quantas mulheres? 4 mulheres? Quando ele trabalhou para o sogro pela primeira, e ele descobriu que era fake news, o que aconteceu? Ele separou dela? Não separou, Deus não mandou separar, ele trabalhou mais um bocado de ano para poder ficar com a irmã. Então Deus lá atrás permite a poligamia, mas não permite o
divórcio aparece na lei por causa da dureza do coração. E por 2 vezes o homem põe fim no casamento. O homem pôs fim no casamento quando pecou, porque agora a gente morre, até que a morte separe, e o homem põe fim no casamento quando ele institui essa permissão. E nós temos que entender que a palavra lá no original, para permissão, é epitrepo. Epitrepo, olha que palavra horrorosa. Significa consentir ou instruir. De forma que a outra palavra lá, mandamento, ela tem um outro significado. O de mandamento é entelonai, ordenar e mandar. Se você pegar esse texto no original, você vai ver que quando os fariseus estão falando, eles estão falando de ordenar e de mandar. Quando Jesus vai responder, Jesus fala de permissão. Então nós temos que entender o que é permissão e o que é mandamento. Agora pensa comigo, pega a sua Bíblia aí fazendo favor e vai comigo em Malaquias. Para você achar Malaquias rapidinho, você vai em Mateus. Porque Malaquias é difícil de achar. Vai em Mateus e volta uma página. Mateus 1, volta uma. Você vai cair em Malaquias. Olha como é que Deus trata o divórcio. Malaquias 2, verso 16. Alguém aí da plateia poderia ler para mim? Só a primeira parte? Só a primeira parte disso, vai de novo, negão. Se Deus odeia o divórcio, como é que ele vai mandar alguém divorciar? É meio contraditório, sim ou não? Aqui ele está dizendo claramente, eu odeio o divórcio, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós temos que entender o que é permissão e o que é mandamento. Porque existe o padrão de Deus e existe misericórdia de Deus. Fala comigo assim, existe o padrão, existe a misericórdia. Jardim do Éden, padrão. Jardim do Getsêmani, misericórdia. Jardim do Éden, padrão. Jardim do Getsêmani, misericórdia. Agora, quando que um divórcio pode ocorrer? Já que existe uma permissão e não um mandamento, está aí no verso número 9, do texto base. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, estará cometendo adultério. Então, o que é imoralidade sexual? A palavra lá no original é porneia. E porneia vai tratar de pornografia, de homossexualismo, de homem que tem relação sexual com outra mulher, de homem que tem, nossos dias de hoje, relação virtual, porque não, é virtual, é pecado do mesmo jeito. Jesus falou que se um homem olhar para uma mulher com olhar de impureza e desejar ela, ele já cometeu adultério. Então não vem com essa conversinha, não, foi só online, foi só virtual. É adultério, é pecado, é porneia, do mesmo jeito. Aconteceu. Aí a mulher, ela tem direito, ela tem uma permissão de se divorciar. Mas qual que é a mala que ela vai carregar? Não pode casar de novo. Eu posso me divorciar, mas eu não posso me casar de novo. E aí, por que Jesus faz isso? Se você pegar aí Mateus 18, que é o texto anterior que nós estamos lendo, olha de que Jesus está tratando. Olha de que Jesus está falando. Abra Mateus 18. Por que Jesus agora fala assim, e a repudiada se casar de novo comete adultério? Porque em Mateus 18, Jesus está tratando de perdão. Ele está dizendo assim, nós temos que perdoar, nós temos que caminhar mais uma milha, nós temos que romper. Por quê? Se a mulher, ela está se divorciando, é porque ela não quer perdoar. Se o homem está se divorciando, é porque ele não quer perdoar. Ainda que haja uma permissão, Jesus não quer que você use essa permissão. Jesus quer que a dureza do seu coração seja arrancada e que você fale assim, olha, eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei aonde você se perdeu, mas eu estou aqui para te conquistar de novo. Porque imagina só, Jesus usando
uma carta de divórcio para se divorciar da gente, pelo um pecado que nós cometemos. Imagina Jesus falando comigo assim: Wilson, olha só, você cometeu um pecado e eu não te quero mais como filho. Eu estou te liberando, vai viver sua vida de pecado, vai viver sua vida de doideira, mas você não é mais meu filho. Você já parou para pensar nisso? Você sendo rejeitado por Jesus, porque Jesus não quer te perdoar? Agora, se você for lá em Mateus 6, verso 14, e eu gosto de ler esse texto, vê se tem como você ficar sem perdoar, vê se é melhor divorciar ou se é melhor perdoar. Mateus 6, verso 14, vê se nós temos outra saída como casal, vê se o divórcio é a solução. Não é. Mateus 6, verso 14, quem pode ler aí? Continua, Wallace. Então é o seguinte, ó, a proposta aí é a seguinte: se você perdoar as pessoas, você é. Se você não perdoar, pode divorciar à vontade, cai para dentro. Hoje está fácil, se não tiver bens e não tiver criança, lá no cartório faz. Só que você precisa entender, se você não perdoou, você não será perdoado. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Você vai ficar comigo até o último dia da sua vida, em nome de Jesus, problema seu. Aleluia. Chupa essa manga aí. Não tem saída, irmão. Sabe o que é o nosso problema? Nós estamos pegando o cristianismo e estamos pregando a Bíblia e estamos querendo adequar ela ao nosso bel prazer. Não, porque eu descobri que essa mulher, ela é brava demais. Eu descobri que essa mulher, ela é difícil. E é difícil mesmo. Antigamente eu ficava impressionado quando tinha divórcio. Hoje eu estou contrário. Quando o casal fala assim, eu estou 20 anos de casado, eu... Rapaz, tá assim ou não tá? Agora, se você está com o pensamento de divorciar, você pode cair para dentro, mas saiba que você não vai ser perdoado, porque se o motivo do divórcio for falta de perdão, o texto de Mateus 6,14 está dizendo: se você perdoar, você será perdoado, mas se você não perdoar, você não será perdoado. E se não foi perdoado, nós vamos para onde? Nós não, vocês vão para lá, eu estou com Jesus, agarradinho nele. Irmãos, isso é muito sério. Nós estamos brincando de ser casal. Nós estamos brincando de ser família. É por isso que tem um monte de gente arrebentada aí. Nós temos que entender que casamento é coisa séria, nós temos que comer sal. Está ali bonita, linda, cheirosa. Os outros acham até que ela não conversa, de tão mansinha que é. Mora com ela lá um mês. A Camila é dentista dela, já remendou aqui esse já dela aqui, de tanto quebrado, ela fazia assim, ó, ela trava os dentes mesmo. E quando trava, eu vazo. Porque nós somos assim na vida real. Tem dia que o negócio dá uma... Já viu aqueles rádios antigos, quando você vai botar desintoniza, né? Dá uma chiada. Mas quando eu entendo que não tem outra saída, que não tem outra forma, que eu tenho que estar com essa mulher até que a morte o separe, eu vou ter que arrumar um jeito de perdoar e pedir ela perdão. Me perdoa aí, minha filha, pelo amor de Deus. Mas, de novo, 70 vezes 7. Vai riscando na parede. Fala com ele assim, 70 vezes 7. A Ana chegou a fechar o olho assim. Fala aí, 70 vezes 7. Tem saída? Só perdoando. Agora, pastor, infelizmente eu não tinha entendimento. Infelizmente eu não tinha esse conhecimento e eu estou no segundo casamento. E eu já ouvi muita gente falar comigo assim, meu casamento é amaldiçoado. Eu já ouvi a pessoa falar assim, não, o primeiro casamento, que é o casamento certo, esse negócio que você está nele aí, Deus não está nisso, você está condenado a viver infeliz eternamente. Quem já ouviu isso? Pode levantar a mão, irmão, mesmo que você não seja do primeiro casamento, você está no primeiro, mas você já ouviu alguém falando isso? Você já ouviu isso? Existe um jugo, um peso sobre quem está no segundo casamento. E aí aqui eu quero abrir seu coração, eu quero abrir seu entendimento para aquilo que Deus tem para a sua vida.
que é que nós temos que entender sobre segundo casamento? O segundo casamento, ele não é o padrão de Deus. Fala comigo assim, padrão. Pelo fato de que a estrutura familiar foi criada por Deus, Deus pediu que ficasse aliançado junto até que a morte os separasse. Esse é o padrão. Mas agora, você está num segundo casamento. O primeiro não deu certo. Foi uma tristeza. Você está em Cristo Jesus, você foi batizado. Você agora pertence à família de Cristo. Sabe o que vai acontecer? A misericórdia de Deus, a graça de Deus, vai vir sobre esse casamento. Só que tem um porém e um detalhe. Como não é padrão, o preço que vai se pagar é dobrado. Porque o texto diz o seguinte: aquele que casar com a repudiada comete adultério, e o que separou comete adultério. Então, pastor, estou no segundo casamento, não foi por questão de moralidade, eu estou em adultério? Segundo a Bíblia, você está. Só que aí é o seguinte, a Bíblia diz que o sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os pecados. Se eu viro para um casal que está no segundo casamento e falo que ele não vai para o céu, mediante aceitar Jesus, arrepender e deixar os seus pecados, eu estou pegando a Bíblia e anulando o poder e a eficácia do sangue de Jesus. Aí eu vou ter um problema teológico. Porque a Bíblia só fala para mim que só tem um pecado que não tem perdão. Qual é o pecado que não tem perdão? A blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Não é xingar o Espírito Santo, é atribuir a Satanás aquilo que é de Deus. Quando Jesus vai expulsar os demônios lá, o que acontece? Você está expulsando em nome de Beelzebu. Eles estavam falando que o que Jesus estava realizando, ele estava fazendo em nome do capeta. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia. E a única situação que tem de uma pessoa não se arrepender é a apostasia. Pega a sua Bíblia aí e vai comigo em Hebreus 6. A única coisa que não deixa um homem arrependido, apostasia. Vão lá comigo em Hebreus 6. Verso de número 4. Presta bem atenção nesse texto, hein? Quem gosta de ouvir o tal do Caio Fábio aí, fica ligado. Que aquele ali é um apóstata da fé, daqueles assim, do tamanho de um planeta. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial. O que é o dom celestial? A salvação. Não vem de vós, é dom. A pessoa foi iluminada, ela provou da salvação, tornaram-se participante do Espírito Santo. A pessoa teve uma experiência com o Espírito Santo. Verso 5, e experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. E aconteceu o que com eles? E caíram. É impossível que seja reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. O que é isso aqui? Eu sou um cara que eu converti, eu experimentei da salvação, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, eu tive uma experiência com a palavra, e eu agora caio. Eu falo assim, esse negócio de cristianismo é mentira, esse negócio de Jesus não existe, isso é tudo conversa fiada. Para essa pessoa não há arrependimento. Então, duas situações na Bíblia. A primeira é blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão, e no caso de apostasia não tem arrependimento, que não é o caso de adultério, não é o caso do segundo casamento. Porém, entretanto, mas nós temos que entender que a consequência do pecado, ela vai permanecer. Porque se eu mato alguém hoje e aceito Jesus, eu vou para o céu, mas eu tenho que tirar a cadeia dessa morte que eu cometi. Então, como é que funciona o segundo casamento? A luta é maior. Foi feita uma análise nos Estados Unidos, o pastor Hernando Dias Lopes que fala isso. De 1000 casais que estão no segundo casamento, 70% respondeu que se eles soubessem como seria o segundo, eles tinham insistido no primeiro. Isso é pesquisa.
Isso é pesquisa. Por quê? Porque tudo que eu erro no primeiro, eu não conserto para ir para o segundo. Não conserta, irmãos. Os defeitos que nós temos no primeiro, nós vamos para o segundo com eles. E aí tem um problema maior, que eu vou carregar o quê? A frustração do primeiro. E aí vem um detalhe. Quando envolve filho, que o BO aumenta. Porque o menino passa mal de madrugada. E aí na hora que o telefone toca, quem é que atende? A nova esposa. Aí tem festa de aniversário desses meninos. E cai no dia dos namorados. E aí? E quando envolve isso aqui? Sim ou não? É por isso, irmãos, que Deus ele quer que a gente viva no padrão. Mas, pastor, eu estou no segundo, eu não tenho condição de voltar. Não é para voltar para o primeiro, porque a outra pessoa já casou, já está com a vida dela. É você abraçar esse segundo casamento e falar: Deus, tem misericórdia de mim. Eu já tive problema no primeiro, e o Senhor entra na minha casa, entra na minha vida, que eu vou ficar casado até que a morte o separe. Porque senão, nós vamos virar a mulher samaritana. Vocês conhecem a história da mulher samaritana? Pega a sua Bíblia aí, vá comigo lá em João. Bom, João. Nós já estamos partindo para o encerramento. Então, daqui a pouco eles mandam desligar o som lá. João 4. Olha que história interessante. Vão lá para o verso 15 para a gente não perder tempo. Vocês sabem da história, Jesus foi tirar água no poço, era meio-dia, tinha uma mulher samaritana lá, judeus e samaritanos não se davam, principalmente se fosse com mulher, e aí então, Jesus fala com aquela mulher, se ela soubesse quem estava dando água para ela não ia ter mais sede, aquela coisa toda, e no verso 15 diz assim, ó, a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirá-la. Ele disse: vai, chame quem? Chame quem? Guarda essa palavra, marido. Ele não fala assim, vai lá e busca seu companheiro. Marido. Olha o que a mulher responde para ele: eu não tenho marido. Aí Jesus vai falar para ela assim: você falou certamente, corretamente. Disse que você não tem marido. Fala comigo assim: marido. Agora olha o verso 18. O fato é que você já teve 5. E o homem que você agora está vivendo com ele não é. Essa mulher foi casada 5 vezes. Porque há a diferença do termo que Jesus usa para o homem que ela está com ele, vivendo com ele, para o termo marido. Pode pegar o original e olhar lá, o nome é diferente. Então essa mulher casou 5 vezes e estava com o 6º homem que não era marido dela. Por quê? Porque ela não entendeu o que é padrão de Deus. Ela não entendeu, e isso aqui já não é mais misericórdia de Deus, isso aqui é safadeza humana, porque uma mulher tem que ter o dedo podre, para casar 5 vezes não dá certo. Irmãos, você que recebeu essa graça do 2º casamento, é joelho no chão mesmo, é pedir Deus graça e misericórdia mesmo, é fechar os olhos e não ver os defeitos mesmo, porque senão sai do 2º e vai para o 3º, o negócio vai virar uma bagunça. Agora você não é pior do que ninguém, você não precisa se sentir inferior e a sua casa não é amaldiçoada, enquanto você estiver com Jesus, que até o 1º casamento saiu da presença, Deus tira a mão dele. A Bíblia vai dizer que Deus tem aliança com quem tem aliança com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Agora, quando uma pessoa virar para você e falar com você assim: esse casamento, seu 2º casamento, isso não tem valor nenhum. Você fala assim: está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Eu estou vivendo o tempo da graça na minha casa, na minha vida, e eu vou lutar para ficar com esse homem ou com essa mulher até que a morte nos separe. Porque eu fui, irmãos, num cartório um dia, para um 3º casamento. Eu fui lá para poder honrar a pessoa, mas eu vi aquele negócio assim, eu falei assim, esse negócio aqui. E a gente nova. Por quê? Porque não entendeu que Deus criou para ser eterno. O homem veio e bagunçou. Porque Deus criou para não ter divórcio. Aí Moisés, porque o povo está com o coração duro, veio e criou divórcio. O divórcio, ele não é compulsivo. Ele é uma permissão quando não há perdão dentro do lar. Então, você que está no 1º casamento, coma sal e não abra mão. Você que teve essa oportunidade, que está no 2º,
agarra essa oportunidade, abrace ela com todas as suas forças e fala assim, até porque eu quero honrar a Deus, entendendo que a maior instituição, a mais honrosa que Ele criou é o casamento, eu vou ficar até o fim. É isso que Deus tem para minha casa e que Deus tem para a sua casa. E eu termino o texto dizendo o seguinte, os discípulos falaram, se é essa a condição do homem em relação à mulher, é melhor que não se case. Você tinha que ter pensado nisso antes de casar. Casamento é difícil. Casamento é ministério. Casamento é superação. Você pode perguntar para mim, você já pensou em separar? Já. Eu estava no início do casamento, eu estava doido para separar dela. E ela, com certeza, tinha vontade também. Mas louvado seja Deus que apareceu um casal lá na nossa casa. Não era pastor, não era seminarista, estava no início do casamento. E que falou assim, ó, vocês fizeram um juramento diante de Deus. E a Bíblia diz que quem faz voto diante de Deus tem que cumprir, honrar. Vocês falaram na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, na bonança ou na adversidade. Estar casado com dinheiro é fácil. Estar casado com saúde é fácil. Eu me lembro que quando eu dei síndrome do pânico, que eu acordava de madrugada achando que eu ia morrer, chorando, quem cuidou de mim foi ela, que botava a mão na minha cabeça e falava, aquieta seu coração, aquieta seu coração. É fácil, irmãos, abrir mão daquilo que Deus colocou na sua mão. É muito fácil. Difícil é pegar aquilo que é precioso para Deus e carregar até o último dia da sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus.